Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está aí me assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Soares e esse é o NS Retro Games, meu canal de gameplays retrôs aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e estou aqui para fazer um vídeo bastante diferente aí do que eu estou acostumada, né? Não vai ser gameplay, também não vamos ter um tutorial aqui. E sim, vamos responder aí uma tag. Sim, fui convidada aí para participar, vamos dizer, aí de uma corrente. Fui convidada por ninguém mais, ninguém menos do que o Arashi, lá do canal Arashi Verso. Aliás, muito obrigada aí pelo convite, viu, Arashi? Obrigada mesmo, de coração. Pessoal que não conhece o Arashi, vou deixar o link aqui na tela, vou deixar tudo na descrição também para que vocês conheçam aí o trabalho do Arashi. E vamos lá, né? Fui convocado, então bora lá. Inclusive, né, antes de começar aqui, vejam também o vídeo do Arashi na tag, né? Ele responde aí também as questões, né? E essas questões que eu vou responder hoje são em relação a jogos. Sim, são 5 perguntas, cada uma dessas perguntas relacionadas aí a algum tipo de sentimento, alguma história que eu tive envolvendo jogos. Então, fiquem ligados que eu vou responder tudo para vocês, até uma forma aí de, sei lá, vocês conhecerem melhor a minha pessoa, verem aí a experiência que eu tive com jogos e tudo mais, desde a minha infância até hoje, né, fazendo não só lives, mas vídeos aqui também. E é isso, depois da vinheta eu vou responder tudinho para vocês, então roda a vinheta! Bem, então vamos lá, né? Começando aí a nossa primeira pergunta aí dessa tag, né? E a primeira pergunta que já passou aí na tela para vocês, mas eu vou ler novamente, né? Eles perguntaram aqui qual é, para eu falar um jogo aí que com uma história que foi muito marcante para mim. Pois bem, eu sei que, né, o nome do canal é NS Retro Games, apesar que não só de retrô vive esta que vos fala, né? Eu jogo também alguns joguinhos atuais aí, alguns até indicação da galera lá do canal de lives, conhecendo muita coisa boa. E esse jogo que eu vou falar agora, por incrível que pareça, ele foi o primeiro jogo que eu fiz live lá no meu canal de lives. E por incrível que pareça, ele não é um jogo retrô, apesar de ter sido aí um remake de um jogo retrô. Apesar de ter sido um remake de um jogo retrô, e o nome desse jogo é Resident Evil 2 Remake. Marcou muito a história dele pra mim. Só que não foi uma história positiva, né? Tem gente que, sei lá, pode ter contado, eu gostei da história porque o final é bonito, enfim, o enredo é todo muito bem construído. O caso aqui é que Resident Evil tem um enredo muito bem construído, só que ele é um enredo um pouco assustador, assim, sabe? Você pensar que teve aí um grupo de japoneses que, por conta aí de vários traumas envolvendo aí a sociedade japonesa, né, eles passaram por muitas coisas, quem estudou história sabe do que eu tô falando, e isso de certa forma deixou muitas chagas neles, e essas chagas são refletidas aí na produção audiovisual deles, né? Tem, por exemplo, o Godzilla, que é um bom exemplo disso, e eu posso incluir também o Resident Evil, né, a saga Resident Evil, mas o 2 me marcou não só porque foi o que eu joguei, mas eu achei muito aterrorizante aquela coisa de uma indústria farmacêutica ter interesses além e produzir coisas aí por baixo dos panos para, enfim, auxiliar outras pessoas mal intencionadas, né, se é que vocês entendem aí, sociedades mal intencionadas e que queiram utilizar aí de formas não éticas, né? No caso, em relação a questões biológicas, aí fazer coisas nocivas em relação às questões biológicas, né? Eu tô tentando falar de uma forma que talvez não pareça muito spoiler, eu sei que muita gente aqui curte e conhece a saga, mas eu tô tentando contar de uma forma até mais eufemista aí. E sei lá, foi uma trama que me marcou muito, né? Aquela coisa
de Raccoon City, toda dominada por zumbis, e a gente lá naquela delegacia tentando fugir. E eu acho que eu fiquei mais assim, a história me marcou mais ainda, não só por conta quando eu fui jogar com a Claire, que eu acho que quando a gente faz a primeira história da Claire, eu infelizmente não joguei a segunda história, eu joguei só até a primeira, mas já me mostrou muita coisa. Na primeira história da Claire, ela descobre aquela menininha que agora me fugiu o nome, eu deixar aí na edição. E aí quando ela descobre as questões envolvendo tudo, né, os pais da menina que praticamente abandonaram em prol daquele projeto e de certa forma foram até corrompidos por conta daquele projeto que eles estavam desenvolvendo. A questão do delegado, né, o delegado da cidade, que a princípio quando você vai achando as provas você acha que ele é super bonzinho, e, nossa, ele também é o presidente do orfanato, olha que coisa boa. E, na verdade, ele estava encobrindo todas as operações da Umbrella e usando as crianças do orfanato aí como cobaias para essa organização. Uma coisa muito macabra, assim, sei lá, foi muito assustadora, mas me marcou muito. E o que mais me marcou foi porque eu joguei na época aí, né, em que a gente teve a questão da pandemia, né, vocês sabem muito bem, né, que desde 2020 até hoje, a gente pode dizer assim, estamos assombrados aí por conta de tudo que ocorreu. E essa questão assim do vírus e tudo mais, isso me deixou muito, assim, me marcou muito mais a história. E aí a gente para pensar numa história de um jogo e pensa assim, nossa, mas será que isso é possível? Será que é capaz de um ser humano ou uma organização fazer isso com a humanidade da forma como é retratada no jogo, né? Enfim, é uma história que foi marcante para mim, né? Infelizmente não é uma boa história, mas foi muito marcante e eu sempre paro para ficar pensando a respeito disso. E agora vamos lá para a segunda pergunta, né? Vamos para a segunda pergunta, vou ler aqui novamente, né? Uma história de infância marcante envolvendo games. Pois bem, vamos lá. Eu já contei essa história em muitas das minhas lives. Já contei também. Contei, acredito que até na minha entrevista com o Seco Plataformiano. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, um card, né? Por caso vocês tenham aí interesse em ver. E, enfim, como eu disse, é uma história que eu já contei diversas vezes e o game que eu vou colocar aqui que tem a ver com essa história é um jogo aí que me marcou e eu até fiz jogatina aqui recentemente no canal, que é Sonic the Hedgehog de Mega Drive, o primeiro, sim, ele mesmo. E a história é a seguinte, eu criança, né, ali vamos colocar aí dezembro de 99, próximo do Natal, meu pai tinha recebido o 13º e eu aqui sonhava muito em ter um videogame, né? Sempre quis ter computador, videogame. Desde criança, essa questão de tecnologia me fascinava muito. E meu pai, com o 13º suado dele, que ele trabalhou o ano inteiro para conseguir, né? Porque aqui no Brasil a gente só consegue as coisas com o 13º. Hoje em dia eu posso dizer até quem tem o luxo, né, de ganhar um 13º, né? Algumas categorias não têm, infelizmente, essa possibilidade. Mas meu pai pegou o 13º dele e falou, vou comprar um videogame, não só para você, mas pro meu irmão, né? Eu tenho um irmão também, apesar que ele não é muito interessado em videogame, mas também ficaria uma opção, né? Uma possibilidade para ele. E eu sonhava muito, né? A gente tá falando aqui de 99. Meu sonho de consumo era um PlayStation 1, que era a revolução da época, né? Quem viveu aquilo ali sabe do que eu tô falando. Jogos em CD, com aquela qualidade de imagem assim maravilhosa, pelo menos pra época, né? Era uma coisa maravilhosa. E eu queria aquilo, meu Deus do céu, eu achava demais aquele videogame. Eu queria aquele videogame, meu Deus, e eu falei pro meu pai que eu queria um PlayStation. E aí nós fomos, foi num sábado à noite, nós fomos para um shopping aqui próximo aqui de casa, né, um shopping, que no caso é o Shopping Raposo, pelo menos naquela época era o mais próximo aqui de casa, e fomos numa loja de videogames que eu acredito que ela nem exista mais, pelo menos da última vez que eu fui lá no shopping, eu infelizmente não vi mais essa loja, mas era uma loja que vendia
eletrônicos, assim, né? Não só videogames, mas coisas aí de computador. Tinha até algumas coisinhas de decoração, eu lembro. E fomos lá para comprar um videogame. E eu super ansiosa, meu Deus do céu, eu vou finalmente ter um PlayStation. Minha Nossa Senhora, aquele videogame lindo e tal. E aí chegou na hora da compra, meu pai falando que, né, queria um PlayStation, adquirir um PlayStation, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje que o PlayStation estava custando algo em torno de R$ 400. Aí você deve estar pensando, nossa, tava barato. Não, a gente tá falando de 99. Ou em 99 o salário mínimo era outro, enfim. Haviam muitas questões e R$ 400, queiram ou não, era um valor um tanto exorbitante para a época, assim, né? Não era tão fácil uma pessoa ter R$ 400 como é hoje, né? Não tinha essa facilidade de crédito. Mas enfim, o PlayStation no caso custava R$ 400 e aí meu pai interessado, falou que queria tudo mais, aí a moça veio, né, a atendente da loja, falou assim, só que temos um problema. Eu te vendo o PlayStation 1, só que eu não tenho ele em estoque. Eu só tô com a caixa dele aqui, né, como mostruário, e eu só vou ter o estoque dele, né, só vamos ter aí algumas unidades na segunda-feira. Isso foi no sábado à noite, né. E aí ela falou, olha, você pode efetuar a compra, e aí quando chegar a segunda-feira eu reservo uma unidade para vocês, e você passa aqui, busca tudo mais, né, apresenta a notinha, e aí você faz a retirada do PlayStation. E eu, né, criança ansiosa pra caramba, eu tinha uns 9 anos na época, né, a gente não quer esperar até segunda-feira, tipo, a gente esperou uma vida inteira pra ter um PlayStation, mas ali eu não queria esperar um domingo pra poder, né, e mais um pedaço aí da segunda-feira, já que meu pai só ia conseguir retirar à noite depois que ele voltasse do trabalho, eu não ia esperar tudo aquilo pra poder ter o meu PlayStation. Então, eu queria tal, e a vendedora vendo, né? A vendedora era danada, né? Ela sabe como é, devia ter atendido muitas crianças. Ela foi lá e falou assim: olha, eu tenho outros consoles aqui, né? Eu tenho outros videogames. E aí ela me pega a caixa de um videogame vermelha, muito bonita. Vou deixar na edição, espero que eu consiga achar essa caixa. E fala: olha, tem esse aqui. E você pode levar para casa agora. E eu falei, vamos levar isso. E este videogame, no caso, custava R$ 280. Esse videogame era ninguém mais, ninguém menos do que o Mega Drive 3, sim, aquele da versão americana, que inclusive vinha aí com o cartucho de 10 jogos que eu infelizmente não peguei, eu tinha até reservado e enfim, não conseguia trazer, né? Tinha tido a ideia de trazer ele aqui no vídeo, mas infelizmente eu deve estar em outro quarto, enfim, agora não fica complicado de pegar. Talvez eu consiga tirar uma foto, não sei, colocar na edição, mas eu tenho esse cartucho até hoje, tenho um videogame até hoje, não sei se ele tá funcionando. E aí, meu pai olha pra mim e fala, você quer levar o PlayStation? Mas eu só vou conseguir pegar na segunda, ou você quer o Mega Drive pra gente levar agora? Aí, né, falei que queria o Mega Drive, meu pai super feliz, porque tinha economizado aí muito mais dinheiro do que ele investia no PlayStation. E aí, compramos, voltamos para casa, e eu lembro até hoje, assim, daquele primeiro momento de ligar o videogame, aparecer aquela tela, aquele menu dos 10 jogos. Quem teve esse cartucho sabe a sensação que é, a emoção que é você ligar e ver aquela lista e tal. E aí eu fui num nome muito certeiro, que inclusive era o quarto jogo da lista, eu tenho essa lista decorada até hoje de tanto que eu joguei, e aí fui apresentada ao Sonic. Sim, foi o primeiro jogo que eu joguei naquele console, que finalmente era o meu console. E eu fiquei encantada com as cores, eu fiquei encantada com o personagem, com aquele... Nossa, foi a coisa mais incrível do mundo, assim, eu não esqueço da sensação. E até hoje eu digo que é um jogo que me marcou demais, não tem dinheiro que pague aquilo que eu passei, sabe? Primeiro por ser um videogame meu e porque era um personagem aí que até hoje eu tenho um carinho enorme, porque de certa forma representa aí o meu carinho pelos videogames.
Bem, agora vamos para a terceira pergunta, né? Uma trilha sonora de games que foi muito marcante para mim. Pois bem, talvez eu surpreenda vocês nessa resposta, né? Talvez vocês estejam esperando, vai ser Streets of Rage, vai ser algum jogo assim, aqueles jogos que realmente tem trilhas sonoras muito rememoradas aí por todos os gamers do mundo, né? Alguma coisa de Yuzo Koshiro e tal, mas por incrível que pareça, o jogo que eu vou incluir nessa lista é Phantasy Star 2 de Mega Drive também, né? Porque, enfim, foi o console que eu tive na minha infância e tudo mais. Teve muitas trilhas sonoras que me marcaram, sabe? Gaiares me marcou muito. Hidden Thread também, tinha trilhas muito boas aí. É claro, os clássicos aí, Streets of Rage, Revenge of Shinobi. Mas o Phantasy Star me marcou muito porque, assim, foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida. E isso eu já não era mais criança, eu já peguei na época dos emuladores, olha aí. Eu tinha, acho que em torno de uns 25, 26 anos, quando eu joguei o meu primeiro RPG da vida, que foi Phantasy Star 2, no caso. E eu levei, talvez porque eu não entendia muito aquela mecânica de RPG, eu levei algo em torno de 6 meses para terminar aquele jogo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Ele é tido como um jogo bastante difícil aí, pelo menos dos RPGs de Mega Drive, que são os que eu conheço, assim, pelo menos de listas e tudo mais. Dizem que é um dos mais difíceis RPGs. E eu levei 6 meses, então assim, eu passei por muita coisa no jogo, né? Aquela coisa de você farmar a vida, você ir para uma cidade e depois você ir para um outro planeta. Enfim, e você tem músicas ali que sempre se repetem para poder marcar os momentos do jogo. E até hoje, assim, eu me pego lembrando de alguma música, assim, a música da batalha. A música das batalhas é muito marcante, né? É a música que a gente mais ouve ali em todo o jogo e tal. Mas tem uma música em específico que eu lembro que era de um labirinto, agora eu não vou lembrar de qual planeta, né? Que era, já faz algo aí em torno de 6 anos que eu joguei Phantasy Star 2. Mas era uma música de um labirinto que não era de Motávia, já era um outro planeta ali que a gente ia para tentar resolver as questões da história. E eu vou deixar aí para vocês ouvirem. Até hoje eu me pego assim cantarolando, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu fico cantarolando ela, assim, a melodia e tal. Ela me marcou bastante, assim, parece que, eu não sei, assim, era só um instrumental. E, bem, eu sou musicista de certa forma, né? Toco alguns instrumentos, vocês estão vendo aqui atrás. E, de certa forma, a gente tem uma sensibilidade com música, né? Mesmo que a música não tenha uma letra, assim, mas sei lá, aquela música me dava, assim... Vocês imaginam, né? Uma pessoa que tá ali, de certa forma, até desanimada, você tá meses jogando aquele jogo e você não sabe quando que você vai terminar, e você não sabe o que tá esperando, assim, o que mais tá vindo, está por vir ainda do jogo. E aí parecia que essa música, ela me dava uma coragem, ela me dava um ânimo, assim, tipo... Vamos falar assim, minha filha, não desista, vai em frente que você vai terminar esse jogo. E eu me senti, assim, motivado, assim. Não sei se foi a intenção aí dos compositores, né, mas eu me senti muito motivado e até hoje, assim, eu me pego cantando essa música, tô cantarolando no caso, eu vou deixar aí pra vocês ouvirem um pouquinho aí. E digam aí se vocês curtem Phantasy Star, curtem aí se vocês já passaram por isso também, né. Bem, agora vamos para a quarta e mais polêmica pergunta aqui
dessa tag que, bem, eu já peço até desculpas aí se alguém se ofender nesse caso. Eu não vou falar nenhum jogo clichê, né, tipo Hong Kong 97, ou se não Sword of Zoda, né, que todo mundo sabe que é aquele jogo ruim, né, mal programado e tudo mais. Dark Castle também, né, clássico do Mega Drive, só que não, né, clássico assim no sentido negativo. E eu vou incluir um jogo que eu conheci recentemente. Eu até vou pedir desculpa se a pessoa que me indicou esse jogo para eu jogar lá na minha live, no meu canal de lives, se ele estiver assistindo esse vídeo eu peço perdão, assim, perdão mesmo. Mas o jogo que eu vou incluir aqui é o Hyrule de Super Nintendo. Talvez não é que ele seja ruim, talvez a pessoa que é ruim sou eu, pode ser. Mas eu, né, eu digo ruim porque assim, talvez eu não tive a capacidade de jogar o jogo, né, mas eu achei ele um pouco ruim em questão de jogabilidade. A jogabilidade dele é muito complicado de se pegar. Talvez até realista demais, eu diria. Porque tem horas, assim, por exemplo, que você vai dar né, ele tem diversas formas de dar golpes, diversas formas de você pular, por exemplo. E tudo tem um time, assim, sabe? Parece que tem hora que ele demora um pouquinho pra dar uma resposta, assim, como se fosse, sei lá, o personagem pensando. Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa e pensa por alguns segundos, assim, e fala, ah, tá, vou fazer isso, assim, né? E parece que o personagem faz isso também antes dele dar a ação. Tem alguns ataques dele que, dependendo de como a gente dá, ele cai no chão e ele fica tipo como se ele tivesse se machucado e ele demora para reagir e voltar à ação, assim, nessas vezes até o inimigo acaba atacando ele, a gente acaba levando um hit. E o pior do Hyrule, ele não tem, assim, uma barra de vida, sabe? Você toma um hit e é game over. Game over não, né? Você perde aquela vida e tem que voltar tudo do início ou do último checkpoint da fase. É muito complicado aquele jogo. Eu posso dizer que ele foi o pior que eu joguei nesse quesito, né? Mas é como eu também deixei claro, pode ser que o problema sou eu, né? Não sei. Vocês aí tiveram uma experiência com esse jogo, conhecem o Hyrule aí? Me digam como foi a experiência de vocês, né? Eu achei ele altamente desafiador e não sei, assim, talvez seja um desafio para eu encarar no futuro, mas eu achei a jogabilidade dele muito, muito complicada, assim, muito mesmo, assim, principalmente nesse delay, né, nesse lag do próprio personagem. Mas enfim, desculpa se eu ofendi você que pediu esse jogo, você sabe que é você mesmo. Eu não vou citar seu nome, mas eu imagino que você deva estar assistindo e perdão mesmo, mas foi um jogo bem complicado aí que eu tive a oportunidade de jogar. Bem, agora vamos para um jogo, né? A última pergunta aqui da nossa tag. Um jogo que me marcou pela dificuldade. Pois bem. Houve diversos jogos aí que eu achei extremamente difíceis e desafiadores para mim, né? Eu posso incluir aí Gaiares. Acreditem ou não, Gaiares foi um jogo que eu consegui terminar ele. E isso também tem algo em torno de 6 anos, né? Foi há 6 anos atrás, já com emuladores. Eu juro pra vocês que eu terminei sem save state. É que assim, eu peguei assim, eu tava tão firme assim, eu falei, meu Deus, eu vou terminar esse jogo. Eu fiquei muito encantada, né, por Gaiares. E aí eu me foquei em terminar o jogo, treinei bastante, aí foi quase 2 meses nessa brincadeira. E eu consegui terminar, mas eu não vou incluir Gaiares, né? Também teve outros jogos aí, Kid Chameleon, principalmente por conta da duração dele tanto longa. Posso incluir aqui também o Sonic the Hedgehog 2 de Master System, extremamente desafiador, um jogo bastante desafiador. Mas aqui eu não vou incluir não só um jogo, eu vou incluir uma franquia inteira, que eu acho um jogo, assim, uma franquia que peca, pelo menos pra mim, excessivamente na dificuldade. E essa franquia é Mega Man. Eu acho muito difícil jogar Mega Man, assim, eu apanho demais para pegar as mecânicas dele, para entender aquela coisa de time, ele tem muita questão de timing,
você tem que ter um reflexo, assim, às vezes até sobre-humano, né? Para conseguir passar de algumas fases, conseguir derrotar determinados chefes. Você apanha muito para poder pegar, assim, quando você joga na raça mesmo, né? Até você entender qual que é a arma que dá dano naquele determinado chefe para você liberar e ir para as outras fases, e ainda depois tem as fases do Dr. Willy. Para vocês terem uma ideia, eu tava tentando treinar aqui pro canal já tem algum tempo, eu tava treinando o Mega Man 1, né? Eu queria, né? Eu me propus ao desafio de jogar Mega Man aqui fazer as gameplays aqui no canal do YouTube. E, gente, eu não consigo, assim, eu até tive progresso, mas naquela parte ali que você vai para aqueles 3 últimos chefes do Dr. Willy, eu cheguei num chefe ali que eu não sei se vocês tiveram, né, quem joga aí Mega Man, mas é um chefe que eu tô apanhando demais, tem que ter muito reflexo. E vocês devem estar vendo aí na tela, né? Ele vai soltando os pedaços dele e tem um tempo certo pra gente fazer o pulo. E é um tempo muito certinho. Se você errar o time, ele te atinge, você toma um dano. Ah, enfim, é muito complicado, assim. Talvez pode ser uma questão de eu não ter reflexo suficiente, pode ser, né? A gente sempre às vezes tem que olhar para a pessoa, né? Para a pessoa que está dando os comandos, no caso eu que sou a jogadora. Então pode ser que seja assim uma questão minha de não ter o reflexo suficiente ou talvez continuar insistindo mais. Mas eu vejo que tem muita gente que tem um carinho enorme e consegue dominar bem Mega Man, mas eu acho ele muito difícil mesmo. Eu sei que é um desafio ainda a ser conquistado. Talvez mais pra frente eu consiga, mas hoje eu digo assim, sem sombra de dúvidas, é a franquia de jogos mais difícil que eu já encarei até hoje. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí, né, esse vídeo um tanto quanto diferente aí. Digam aí o que vocês acharam em relação aos jogos que eu citei aqui. Se vocês também tiveram experiências semelhantes ou não. Enfim, conta aí nos comentários, eu vou ficar super feliz em ver o comentário de vocês, também poder interagir aí também. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha aí pra eu ficar sabendo. Vocês curtem esse tipo de vídeo também, assim que eu, sei lá, posso fazer listas, né? Ah, jogos que eu mais gosto, jogos que eu acho mais difíceis. Enfim, eu vi que é um tema assim que a gente pode desdobrar em muitas outras questões, né? Pegar aí e fazer uma listinha, 5 jogos que marcaram por trilha sonora, 5 jogos de determinado console, enfim. Achei interessante. Se vocês curtem aí, deixam também, né? Se curtem esse tipo de conteúdo, deixem aí nos comentários. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada de coração. Você que chegou agora, clica aí no botão de inscreva-se, faça parte da família NS Retro Games, você também. E bem, o Arashi, né, também, claro, ele que me convidou. Fica aí o convite, pessoal, conheçam o trabalho do Arashi, menino super gente boa aí, tem um conhecimento de jogos retrôs incrível, recomendo demais que vocês o acompanhem. Ele que faz lives aqui no YouTube e também lá na plataforma em que eu faço lives. Vou deixar tudo bonitinho aí na descrição para que vocês o acompanhem. E também vou recomendar, né, foi um pedido aí que a gente recomendasse alguns canais para participarem dessa tag, né? Eu não sei se eles vão querer, né? Vou deixar só aí o convite em aberto, mas a princípio eu vou convidar aí Seco Plataforniano, grande Seco, que eu acho que tem muita história para contar. Ele tem um know-how de jogos, assim, de conhecimento de jogos muito grande. E eu fico muito assim na dúvida para saber, né, quais seriam as respostas dele para essa pergunta. E vou marcar também aqui o Saik lá do canal Casa dos Gamers também, que também tem uma vivência enorme aí em relação a jogos, não só retrôs, mas jogos mais atuais aí. Fica o convite para você também. Saik Seco, queria muito saber aí as respostas que vocês têm aí para essas perguntas. Vou deixar o link também dos canais marcados aqui também na descrição do vídeo. E é isso, meus queridos. Beijo da Nath, obrigada de coração por terem assistido aqui. E até a próxima. Falou e fui!